Nós vamos estudar hoje o quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 12. E não sei se é impressão minha, pode ser que a acústica da igreja tenha mudado um pouco, que os painéis que haviam aqui não estão mais, né? A disposição dos bancos mudou e tal, o forro mudou, mas eu estou ouvindo a igreja mais tímida. Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão. Quando é para a igreja ler os textos bíblicos, eu estou escutando uma vozinha pequenininha. Não sei se é porque, talvez até por conta dos equipamentos de som mesmo, não está saindo o som no microfone e a igreja fica meio sem coragem. E eu queria ouvir a voz dos irmãos. Até porque esses microfones que estão aí do lado são para captar a voz da igreja para sair o som de vocês na transmissão. Então eu queria ler esse versículo aqui, mas queria ver se é só falta de coragem, se é só adaptação, ou se a voz de vocês sumiu mesmo nesse calor. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu acho que nós podemos ler com vigor, com alegria de quem tem a liberdade de estar na casa de Deus, a palavra de Deus diante de si, vai ler a palavra de Deus com força e entusiasmo. Vamos lá, sem ensaio, uma só vez, lendo juntos Êxodo capítulo 20, versículo 12, como aí está? Leiamos. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Acho que não era o som, não. Tá, a voz de vocês está aí, muito bem. É isso que nós vamos estudar nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós te bendizemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesta hora, sustentando o teu servo que vai falar, para que o faça com fidelidade, zelo e clareza, sustentando os teus servos que vão ouvir, para que ouçam com o coração aberto, para que possam praticar a tua palavra para a glória do teu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando o livro do Êxodo, aquela história de Deus buscando para si um povo e trazendo este povo da escravidão do Egito até a liberdade em Canaã. É uma espécie de retorno ao Éden. Se você se lembrar, o homem foi expulso da presença de Deus no jardim do Éden, tinha pecado. E agora então, lá no Monte Sinai, Deus diz: eu vou morar com você de novo. Eu expulsei a humanidade da minha presença no Éden, mas agora eu estou convocando Israel até a minha presença. E então Moisés, diga ao povo que me traga ofertas e que venha até mim. E Deus inclusive indica um caminho, um sacerdócio, um sacrifício, para que aqueles que foram afastados da sua presença por causa do pecado, agora possam retornar. E aquele tabernáculo, aquela morada de Deus entre o povo de Israel, é uma espécie de Éden portátil. É o santuário de Deus que agora vai caminhar com o povo de Israel em direção à terra prometida. E a terra prometida também é uma figura do paraíso, porque os espias voltam trazendo um cacho de uvas tão grande que precisa ser carregado por 2 homens. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra de liberdade, em oposição à terra da escravidão, que era o Egito. Então, o que você está vendo na história do Êxodo é uma grande história que aponta para a obra da salvação. Uma metáfora encenada. Por isso que a gente canta, no Egito escravo fui do vil faraó, embora nós nunca tenhamos fabricado tijolos no Egito. Mas nós éramos escravos do pecado, aquilo que era simbolizado na escravidão egípcia. Nós estamos indo para o céu e também cantamos, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, eu caminhando vou para Canaã. E nós não estamos andando em direção à Palestina, até porque está perigoso ir para lá, muito mais a pé hoje em dia. Não é verdade? Mas a questão é, trata-se de uma metáfora de que estamos indo para o céu. E o Monte Sinai, onde Deus entrega a sua lei ao seu povo, é exatamente o meio do caminho. Eles já não estão mais no Egito, ainda não estão em Canaã, mas precisam saber como se comportar nessa jornada. E Deus diz, eu resgatei vocês para que vocês sejam meus. E a linguagem de aliança, de pacto que Deus usa com o povo de Israel é essa. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E soberanamente, então, Deus entrega mandamentos a Israel para que Israel viva como um povo resgatado que pertence ao Senhor e que está a caminho do descanso da terra prometida e também do descanso eterno. Por isso, esses mandamentos são para mim e para você. Nós não olhamos para a lei e dizemos, isso é coisa para os crentes da antiga aliança. Isso é mandamento para os israelitas, mas não para nós. Não.
A lei expressa nos 10 mandamentos representa a vontade de Deus para o nosso comportamento. É a lei moral do Senhor para nós e nós devemos obedecê-la eternamente. Assim, nós estudamos já os 4 primeiros mandamentos e hoje vamos estudar o 5º. E ao entrar no 5º mandamento, nós entramos naquilo que é chamado de segunda tábua da lei. Tome cuidado com isso, porque já falamos e vale a pena repetir. Moisés desceu do Monte Sinai com 2 tábuas de pedra idênticas. E nessas 2 tábuas de pedra estavam escritos os 10 mandamentos em cada uma delas. Escritos com o dedo de Deus para mostrar que foi Deus quem deu as normas. Escrito dos 2 lados para mostrar que você não pode adicionar nada no final. Escrito em tábuas de pedra para mostrar que não vai mudar, não adianta apagar e escrever outra coisa no lugar. E 2 vias do contrato, a via de Deus e a via de Israel, que estavam na mão de Moisés. No entanto, quando os teólogos falam destes mandamentos, eles costumam usar a expressão que às vezes nos confunde, as 2 tábuas da lei, para falar de outra coisa. Para falar da primeira tábua como sendo os 4 mandamentos iniciais, que se referem aos nossos deveres para com Deus. E a segunda tábua como os 6 mandamentos finais, que se referem aos nossos deveres para com o próximo. Então, quando você estiver lendo um livro de teologia e ele falar sobre as 2 tábuas da lei, possivelmente ele falará sobre o nosso dever para com Deus e o nosso dever para com o próximo. Aliás, você deve se lembrar que quando Jesus foi solicitado a resumir o ensino de Moisés na lei, ele resumiu exatamente assim, 2 tábuas da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, primeira tábua. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, segunda tábua. O resumo dos 10 mandamentos. E agora então, entrando na segunda tábua da lei, o mandamento de entrada, o primeiro deles é honra teu pai e tua mãe. Veja, qual é o mandamento de entrada da primeira tábua? Não terás outros deuses diante de mim. Significa, você me terá como o seu Deus. Você reconhecerá que eu governo a sua vida. Você não se dedicará a adorar nenhuma outra divindade. Não há espaço no seu coração para mais nenhum outro Deus. Esse mandamento é fundamental. E ele inaugura a primeira tábua da lei nesse sentido. Agora, como foi que Deus resolveu inaugurar a segunda tábua da lei? Qual é o primeiro dos mandamentos que se refere aos nossos deveres para com o próximo? É honra o teu pai e a tua mãe. E nós cremos que isso não é por acaso. Deus poderia muito bem ter colocado em 5º lugar na lista dos 10 mandamentos, não matarás, ou não adulterarás, ou não dirás falso testemunho. Mas Deus coloca como o primeiro dos mandamentos da segunda tábua, o primeiro dos mandamentos que se refere aos nossos deveres para com o próximo, pai e mãe, lar, família, o que acontece dentro de casa. E nós sabemos por quê. Isso nos parece autoevidente. Deus deseja que sejamos treinados em obediência, sejamos treinados em adoração, sejamos treinados em respeito e em hierarquia, na ordenação que o próprio Deus colocou na natureza, começando em casa. O que é que você pensa quando você está lá no supermercado e tem um menino fazendo birra porque quer um copo de Nutella e está lá batendo as pernas no chão do corredor do supermercado? Você pensa assim, lá em casa, não é assim? Você pensa, o que acontece na casa desse menino? Cadê o pai dessa criança? Não é a primeira coisa que você pensa? O que você pensa, por exemplo, quando faz estatísticas da população carcerária? Eu não estou sendo determinista aqui. Tem muita gente que não teve pai nem mãe e cumpre as leis. E tem muita gente que teve pai e mãe e desobedece às leis. Mas estatisticamente falando, o que acontece é que existe uma grande correspondência entre o berço que a pessoa teve, a formação que ela teve dentro de casa, uma estrutura familiar adequada, onde ela aprendeu os princípios mais básicos da lei do Senhor e o seu comportamento posterior. Isso então nos mostra que o mandamento de honrar pai e mãe coloca a vida familiar em perspectiva como um berço do nosso treinamento na escola da piedade. Então, isso é importante demais para nós. Como estão as coisas na sua casa? Como estão as coisas com os seus filhos? Lá dentro de casa.
Não aqui onde você consegue, quem sabe, colocar uma maquiagem, colocar uma roupa diferente no domingo, tratar a sua esposa como santa varoa e assim, com todo respeito, e tratar os seus filhos assim, e consegue, quem sabe, disfarçar a desonra, o desrespeito, a desobediência. Não, a pergunta é importante, porque o próprio Deus nos ensina que para alguém ser líder na casa do Senhor, o que é preciso? É preciso que antes de qualquer coisa ele saiba governar a própria casa. É lá que a gente vê as coisas começando. E se não começa lá, como isso poderia se refletir de maneira adequada para a glória de Deus em outro ambiente? E aqui então nós já temos uma lição específica muito importante. Não existe sucesso que você possa conseguir na sua vida que compense o fracasso dentro do seu lar. Não existe uma promoção que valha o descuido com a formação espiritual dos seus filhos. Não existe um bônus por conta de vendas feitas, por conta de desempenho empresarial, que compense o fato de que você está sendo ausente na formação espiritual daqueles que Deus lhe confiou. Não existe qualquer outro tipo de sucesso que você tenha no mundo, se você não soube honrar pai e mãe e viver uma vida familiar adequada que glorifique corretamente ao Senhor. E aqui então nós podemos, a partir dessas considerações introdutórias, avançar um pouco mais. Note que o mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe. Existem vários versículos na Bíblia que falam sobre obedecer ao pai e à mãe. Lá em Efésios capítulo 6, o texto que nós lemos na liturgia, o apóstolo Paulo fala: filhos, obedeçam aos seus pais. Sim, obediência faz parte da honra, mas honra é algo um pouco mais abrangente do que obediência. É possível obedecer sem honrar, mas é impossível honrar sem obedecer. E quer ver o exemplo? Você conhece alguma criança que o pai falou: vai lá e faz isso? E a criança foi lá e fez, mas assim, fez aquela cara de nojo. Obedeceu, mas não honrou. E o mandamento que Deus está nos dando é lá na raiz do problema: honre o teu pai e a tua mãe. Significa que obedecer só não é tudo que Deus está pedindo, não. Deus está pedindo que você obedeça com temor, que você obedeça com respeito, que você obedeça dizendo: é meu pai, é minha mãe, são dignos de toda a honra. Deus não está interessado com as coisas só do lado de fora, não. Conta-se muito, e talvez você já tenha ouvido a história de um menininho muito custoso, a quem o pai chegava e falava: senta, menino. E o menino não sentava. Senta, menino. E o menino não sentava. E o pai ameaçou: se você não sentar, eu vou ter que disciplinar você, o chinelo já está na minha mão. E aí o menino senta e fala: mas por dentro eu ainda estou de pé. Se você por dentro ainda está de pé, você obedeceu, mas você não honrou. Você não foi capaz de dizer: o Criador do universo estabeleceu um sistema de ordem no mundo que Ele mesmo criou. E eu devo me sujeitar ao Criador aceitando a ordem que Ele deu. E as primeiras autoridades sobre a minha vida são meu pai e minha mãe. E a honra então tem a ver com isso. Mas honra não é só isso. A honra vai se espalhar por toda a vida. Porque é curioso, a gente tem que obedecer o pai e a mãe, mas até um determinado limite. E é bom falar um pouco sobre isso. A gente tem que obedecer o pai e a mãe enquanto está dentro da casa do pai e da mãe. Eu creio que isso é bíblico. Uma vez que você se casou, está escrito lá em Gênesis que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E a partir daquele momento ele não deve mais obediência, mas honra ele vai dever para sempre. Isso é muito ruim quando o papai mandou o filho embora, mas fica querendo que ele ainda obedeça. Ou quando o papai mandou a filha embora e ainda quer que ela obedeça ao papai e não ao marido. Sogro, sogra, por favor, não faz isso. Fica só com a honra, tá bom? Não fica exigindo mais obediência, não. Casou, não é mais seu. Agora os dois são uma só carne, são uma só família. Como é trágico quando a gente tem que ajudar famílias onde o pai e a mãe não perceberam que não são mais as autoridades sobre aquela família. Ainda devem ser honrados, ainda devem ser respeitados em tudo, mas não devem mais ser obedecidos.
Claro que um filho inteligente e sábio vai prestar atenção nos conselhos de um pai experiente. Ninguém está dizendo para que ele siga a sua própria cabeça e ignore as ideias daqueles que o amam e que são mais experientes do que ele. Mas obediência é um dever que se encerrou com o casamento. Honra, não. E a honra, então, vai se estender por toda a vida. E ela vai se estender até o último dia do fôlego de vida do pai e da mãe. E essa é uma questão curiosa. Eu não encontrei estatísticas brasileiras para falar com você, mas eu encontrei estatísticas dos Estados Unidos. Os americanos fazem mais pesquisas do que nós. E nos Estados Unidos hoje, mais da metade da população acredita, de verdade, que o filho não tem dever nenhum de cuidar do seu pai idoso. Ele é problema dele, cada um com seus problemas, eles que se virem. E a Escritura não nos ensina isso. Nós também lemos aqui na liturgia o texto do Evangelho de Mateus, em que Jesus estava sendo acusado pelos fariseus, porque a tradição judaica, não o mandamento bíblico de Moisés, mas a tradição, requeria que as pessoas lavassem as mãos antes de comer. É um bom hábito, mas não foi Moisés que ordenou por inspiração do Espírito Santo. Foram os rabinos judaicos no período entre os dois testamentos. E Jesus não estava seguindo aquilo porque não era uma exigência de Moisés ou do próprio Deus. Era uma questão de tradição judaica. E quando os fariseus chegam a Jesus e falam: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E acusam Jesus de desobedecer tradições. Jesus diz: mas vocês estão desobedecendo o mandamento. E não é que Jesus está se desculpando, porque ele não estava fazendo nada de errado. Mas Jesus diz: cuidado com tradição, porque tradição está fazendo vocês descumprirem mandamento. E qual é o episódio a que Jesus se refere? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, esse mesmo texto chama essa tradição que Jesus está condenando de corbã. E talvez você já tenha lido isso. Qual era a ideia da corbã? Era que você tinha o seu patrimônio, tinha lá a sua casinha dentro dos muros de Jerusalém, mas de repente o seu pai ficou idoso. E agora ele precisa de um tratamento de saúde com medicamentos muito caros. E aí você percebe que logo alguém vai chegar e vai olhar para você e vai dizer assim: ué, você não vai honrar o seu pai, não? Ele está precisando dos medicamentos. Seja um bom filho, honre o seu pai. Você então talvez dissesse: mas eu não quero fazer isso. E logo os judeus vieram com uma tradição extremamente engenhosa para não cumprir o mandamento bíblico. Você chegava até o sacerdote no templo e dizia: eu gostaria de doar a minha casa para o templo. E a minha casa não vai ser minha. Tome aqui a escritura, pode passar a minha propriedade para o tesouro do templo. Eu só peço que seja feita uma reserva de domínio. Aquilo que a gente ia chamar hoje de usufruto vitalício. E então a casa é do templo, mas eu é que vou usar até eu morrer. Então a pessoa doava a casa para o serviço do sacerdócio, mas ela ficava usando a casa até o final da vida. E quando alguém chegava e dizia: você não vai ajudar o seu pai? Você não vai comprar remédio para o seu pai? E aí a pessoa dizia: eu não tenho dinheiro. Mas e a sua casa? Vende a sua casa para você socorrer o seu pai. Não posso. Eu fui crente, eu dei de oferta para o templo. Percebe a maldade? É possível fazer coisas boas com intenções horrorosas e pecaminosas. E então Jesus diz: com essa tradição de doar as coisas para o templo, vocês estão se eximindo do dever de cuidar de seus pais na velhice. E então vocês estão anulando a lei de Deus com preceitos que são, na verdade, doutrinas de homens. Jesus fala exatamente isso no contexto de honrar pai e mãe, um mandamento que ele cita expressamente, conforme nos lembra o Evangelho de Mateus. Então a honra deve se estender por toda a vida, não a obediência, mas a honra. Então essa atitude de respeito se expressa na maneira como você se dirige ao seu pai e à sua mãe. Especialmente você, jovem, adolescente, eles não conhecem tanto quanto você das mídias. Eles não sabem mexer tanto quanto você no Wi-Fi. Alguns pais até conhecem, mas a maioria deles não. Mas cuidado para você não concluir com isso que a geração anterior à sua sabe menos do que você. E ainda que algum dia venha a saber, o que Deus está dizendo é que eles são merecedores de toda honra. Todo filho é chamado por Deus a honrar o seu pai e a sua mãe. E isso é tão importante e tão basilar
que é a partir desse núcleo familiar que todas as demais esferas de ordenação da sociedade são estabelecidas. Quem não aprendeu a obedecer pai e mãe, o que acontece quando vai para a escola? Respeita a professora? Não respeita. E o que acontece quando sai da escola? Respeita o patrão? E o que acontece quando sai do serviço? Respeita o guarda de trânsito? Não. Veja como isso é importante nos nossos dias. Os brasileiros já não têm um grande apreço pelos políticos. Já são autoridades que eles não veem com tão bons olhos assim. Já não gostam de juiz de futebol, porque sempre são contrários às decisões do árbitro. E nós vamos vendo um decréscimo no respeito que tem sido prestado aos professores. Onde é que nós vamos parar? Quem vai ser respeitado? E o custo social de tudo isso, essa conta vai chegar. E nós precisamos ser o bastião da resistência no mundo. O povo cristão é o povo que respeita pai e mãe. E que não honra apenas o pai e a mãe, mas que entende que o mandamento deve ser expandido na sua compreensão e que deve abraçar todas as pessoas que estão colocadas sobre nós em posição de autoridade. Nossos catecismos nos ajudam a entender isso. E quando o Catecismo Maior de Westminster pergunta quem é o pai e quem é a mãe, a resposta é, o pai é o seu progenitor do sexo masculino, a mãe é a sua progenitora do sexo feminino. Ok, entendi. Ou nos casos de adoção, a pessoa que te adotou, que te criou, ok, entendi. Mas é só isso? E a resposta do catecismo é claro que não. Todas as pessoas que estão colocadas sobre nós em posição de autoridade estão compreendidas neste mandamento. Porque quando Deus ordena o respeito e a honra, e o que inclui a obediência dentro de casa, Deus está ordenando todas as demais esferas da sociedade. Era comum que os hebreus chamassem os profetas de pai, chamassem o rei de pai. E existem versículos que nos mostram isso no Antigo Testamento. Dando a ideia, portanto, de que qualquer pessoa que esteja investida em posição de autoridade deve ser respeitada. Isso certamente inclui, portanto, nossas autoridades. Nós temos vivido dias turbulentos na política no nosso país. De vez em quando eu escuto alguém dizendo assim, fulano de tal não é o meu governante. Ele não me representa. Não sou obrigado a respeitar. Querido, é sim. Você não é obrigado a concordar. Você não é obrigado a votar nele. Você não é obrigado a apoiar as ideias dele. E muitas vezes você é até obrigado a apoiar contrárias às ideias dele. Mas a respeitar, sim, você é. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo falou que todas as autoridades são ministros de Deus. E Pedro chega a dizer que nós temos que tratar a todos, dando a cada um deles o que é devido. Respeito. Se um de nós se aflora no direito de não respeitar uma autoridade que não reconhece, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando aos outros a mesma autoridade. Imagina se o seu filho fala, pai, eu te respeitei até hoje, mas agora que você não quer me dar o Xbox ou não quer me dar o videogame de última geração, lamento, mas eu não vou poder prosseguir respeitando uma pessoa por quem eu não tenho o mínimo de admiração. Perceba como isso seria extremamente problemático, mas é exatamente o que nós muitas vezes fazemos. O apóstolo Paulo estava sendo esbofeteado no Sinédrio e disse, Deus te repreenda, parede caiada. E alguém chega para ele e diz assim, você está falando com o sumo sacerdote. E o apóstolo Paulo retira o que disse. Você já leu isso no livro dos Atos dos Apóstolos? Irmãos, nós precisamos ter consciência disso. Isso aqui não é uma bitolinha, isso aqui não é baixar um decreto militar aqui para qualquer outra coisa. Isso é a palavra de Deus. Existem mecanismos para questionar decisões que não sejam adequadas, que não sejam legais, mas a quebra do respeito às autoridades viola o 5º mandamento. Então, isso é importante demais. Outras coisas eu gostaria de dizer a você a respeito deste mandamento. E uma das possivelmente mais surpreendentes é que este não é um mandamento para os filhos em primeiro lugar. Pastor, como assim? Honra teu pai e tua mãe, está falando com o filho. Ah, é? Então tá. Então pensa comigo. Você vai ao Goiânia Shopping aqui com o seu cachorro. Você está chegando na praça de alimentação e tem uma placa. Proibido animais na praça de alimentação. A placa foi para o cachorro ou foi para você? Hein? Quem que tem que ler a placa? Você ou o cachorro? É você, não é?
Pois é. Então, quando fala honra o teu pai e a tua mãe, você acha o quê? Que Deus estava visando em primeiro lugar para que ele fosse entendido por crianças de colo? Por meninos de 2, 3 anos de idade? Quem é que vai ensinar o filho a respeitar o pai e a mãe? É o pai e a mãe. Portanto, papai e mamãe, faça o favor, dê-se ao respeito. E obedeça a este mandamento, trazendo os seus filhos à obediência dele. Quem tem que fazer isso é você. Você é aquele que vai treinar o seu filho na escola da piedade, para que ele obedeça a lei de Deus e respeite a você e as demais autoridades na sua família. E aí então, deixe-me aqui ser bem claro com você. Você, marido, que está vendo os seus filhos adolescentes gritarem com a sua esposa e não está fazendo nada, você está quebrando o 5º mandamento. Porque você está vendo aquela que é carne da sua carne e osso dos seus ossos, sendo desrespeitada por aqueles que deveriam cumprir o mandamento de obediência às autoridades dentro do seu lar, e você não faz nada? O marido devia ficar uma onça quando alguém mexe com a mulher dele, até mesmo os próprios filhos. Homem, não tolere em hipótese alguma que a sua esposa seja desrespeitada. Aquela frase que era dita muito mais por questões culturais algumas décadas atrás. A mãe tirava o super trunfo, o zap. Deixa o seu pai chegar em casa. Ó, tremia. Hoje em dia os meninos falam, meu pai? Ele nada quer dizer a mesma coisa. É o pai que está chegando e dizendo, filho, mas tem que respeitar o pai e a mãe. Quem é que vai treiná-lo e inclusive discipliná-lo? Inclusive fazê-lo lidar com consequências do seu erro se ele não fizer aquilo que a lei de Deus está mandando? É uma responsabilidade do pai e da mãe. O mandamento é primeiro para ser entendido pelo pai e pela mãe. Então, pais, não renunciem ao respeito. É curioso porque até os psicólogos seculares têm falado a respeito disso. Gente que não conhece a Deus, mas que observa a vida e tira boas conclusões a respeito das coisas. É um psicólogo espírita, eu não concordo com a doutrina dele, obviamente, mas ele conta uma história interessantíssima, que ele brigou com a mãe dele e a mãe dele não deixou ele ir onde queria, e ele chegou para ela e falou, senhora pensa que eu vou te amar? E a mãe dele falou, tô nem aí, se quiser me amar tudo bem, não quiser, paciência, mas me respeitar tu vai, menino, você vai me respeitar. E ele olhou para aquilo e ficou chocado, por quê? Porque minha mãe não quer que eu a ame. Não, amar é uma decisão, aí ele já está falando de outras coisas onde a gente já começa a discordar. Mas era uma coisa que a geração anterior não abria mão, você me respeita. E aí ele conta uma história que faz todo o sentido do mundo. Ele diz assim, você viu o seu pai antigo aqui, se você que nem eu, nasceu nos anos 70, 80, o seu pai chegava para você e ficava assim, filhinho, você me ama? Meu pai nunca me perguntou isso. Nunca! Ele falou que me amava a primeira vez, o Davi já era nascido. Eu até perguntei, pai, tudo bem? O senhor está doente? Sabe, eu preciso esperar alguma notícia de câncer? Porque ele falou que me amava e eu olhei assim e falei, mas eu sempre soube que ele me amava. E uma das maneiras que eu soube que ele me amava é que a minha casa tinha um teto. Ele e a minha mãe estavam ali, ó. Eu tinha que respeitar aquilo e aquilo me deixava seguro. Mas hoje não. Hoje o pai, ao invés de chegar, o pai é que chega para o filho e fala, filhinho, você me ama? Ama mais o papai ou mais a mamãe? Quem é o seu melhor amigo? Meu pai nunca falou para mim que ele era meu amigo, ele era meu pai. Era autoridade. Claro que eu podia confiar nele, mas não era um amigo do tipo desses que eu fico brincando com eles na rua e trato como alguém em pé de igualdade. Ele era autoridade. Eu vou contar para você daqui a pouco uma história que me faz lembrar disso tudo com temor. Morro de saudade do meu pai. Partiu em 2012. Mas são coisas que nós temos visto acontecendo. Os pais abrindo mão da autoridade, querendo ser amiguinhos de seus filhos. E não cumprem o mandamento e não ensinam as crianças a cumprirem igualmente isso. Outra coisa que é importante de ser dita a respeito deste mandamento. Não existe condicional aqui. Uma pergunta que as pessoas comumente fazem é, pastor, mas e se o meu pai for assim, assim, assim? E se meu pai não se deu ao respeito? E se o meu pai é um bêbado e gasta todo o dinheiro que ele ganha na cachaça? E se meu pai foi infiel à minha mãe e não honrou a nossa família e colocou todos nós na miséria?
Quem está pedindo a você para concordar com isso? Nem o próprio Deus. Aliás, nós devemos reprovar as obras das trevas. Mas nós precisamos entender que o comportamento que Deus nos chama a ter não é uma resposta ao comportamento dos outros. O comportamento que Deus nos chama a ter é uma resposta a Cristo. Nós não tratamos bem e respeitamos e honramos o pai e a mãe, porque o pai e a mãe são dignos de respeito. O mandamento não colocou essa condicionalidade. Foi Deus quem chegou e falou: eu sou o Senhor, eu te tirei da terra do Egito, sua vida é minha. Eu estou escrevendo na pedra com o meu dedo, condições que você tem que obedecer. Pronto, fim de conversa. Honre teu pai e a tua mãe. Mas e se, não tem o e se? Porque você não está fazendo nada como resposta a eles, você está vivendo como resposta a mim, diz o Senhor. Isso é importante, porque muitas vezes, e eu posso estar falando aqui com algum pai ou alguma mãe que fez isso, o pai errou, a mãe errou, eu fiz uma besteira enorme na minha vida, eu falhei com os meus filhos, eu falhei com o meu lar, e agora esse pai e essa mãe desiste de se dar ao respeito. E esse pai e essa mãe tolera a desonra. Não faça isso, pai. Olhe para a cruz e diga: eu não mereço que você me honre, meu filho. Se é que algum pai merece? O pai que acha que acertou tudo merece? A resposta é não, ele é pecador também. Mas se você cometeu algum pecado que deixa a sua fraqueza e a sua incapacidade tão clara diante dos seus olhos, nem por isso desista de fazer com que o ideal do Senhor seja praticado na sua vida familiar. E se alguma vez o seu filho disser: não vou te respeitar por causa disso, lembra aquilo que você fez no dia 27 de novembro de 86, sabe? Não precisa, olha, eu lembro tudo o que eu fiz, e eu estou arrependido disso, e eu quero fazer o possível para consertar. Mas a maneira de consertar o meu erro não será permitindo que você erre comigo. A maneira de consertar o meu erro é interromper o fluxo de erros e começarmos a viver agora, já e daqui para frente, consistentemente obedecendo a Deus e a sua lei. E é isso que nós vamos fazer. Não entregue a paternidade à maternidade. Não deixe de exigir que Deus seja honrado dentro de sua casa por conta de algum erro. E você, filho, você acha que o seu pai errou com você? Pode perguntar para qualquer pai aqui. Espera você virar pai para você ver como é que é difícil. Se tem uma coisa que a gente fica compreensivo é com o pai e com a mãe depois que a gente vira pai e mãe. É ou não é? Eu me lembro até hoje do primeiro dia das mães, depois que o Davi nasceu. O Davi nasceu em 25 de abril. 2 semanas depois era dia das mães. Davi sempre foi um menino joia, mas ele tinha muita questão de cólica e não dormia. E 2 semanas sem dormir, eu já estava agradecendo a Deus pela minha mãe mais do que nunca. Pensa num presente bom que eu dei de dia das mães para minha mãe no ano de 2005, porque eu falei: mãe, eu não sabia que a senhora era tão maravilhosa assim. Obrigado, mãe. Obrigado. Porque se a senhora passou pelo que a Priscila está passando e o meu pai passou pelo que eu estou passando por tabela, olha, a senhora tem o meu respeito aqui. Então, meus queridos, pensemos a respeito disso. Interpretando estas questões, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 104, nos diz que parte do dever deste mandamento é que nós tenhamos paciência com os defeitos daqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Note, eu não estou falando conformismo, não. Ele está fazendo tudo errado, mas deixa assim. Não. Nós hoje pela manhã, na nossa aula de escola dominical, estudando sobre o governo da igreja, falávamos a respeito de mecanismos bíblicos, confessionais, constitucionais, para que nós confrontemos amorosamente aqueles que nos lideram se eles estiverem errando. E um filho pode, inclusive, com todo respeito, conversar com o seu pai e dizer: papai, olha, tem essa questão que o senhor está fazendo assim, mas na Bíblia está desse jeito. E precisa ter espaço na sua casa para o seu filho falar com você, inclusive ser voz de Deus na sua vida. Mas ele vai fazer isso com todo respeito, sem subverter a autoridade. E sem assumir um papel que não é dele. Mas o catecismo nos diz que nós precisamos ter paciência com os defeitos daqueles que estão em posição de autoridade sobre nós.
Você conhece a história? Todo mundo tem uma teoria sobre criação de filhos, até ter filhos, e aí as teorias todas são esgotadas. Eu tenho um professor que diz isso. Eu tinha nenhum filho e 6 teorias sobre a educação de filhos. Agora eu tenho 2 filhos, não sobrou teoria nenhuma. Por quê? Porque é difícil. É complicado. E a gente julga muito bem os outros, mas quando a tarefa é nossa, né? É fácil dizer, você cortou um pedaço de bolo maior para ele. E aí você já conhece a saída perfeita para isso, né? Manda um filho cortar e o outro escolher. Aí o menino fica lá cortando um pedaço de bolo ali no laser, para ficar os 2 pedaços iguais. Aí ele vai ver que é quase impossível cortar 2 pedaços de bolo igual, ele para de reclamar. É importante que a gente entenda essas coisas. E precisamos ter paciência com aqueles que são autoridades sobre nós. Crianças, papai e mamãe não são perfeitos. Eles vão errar. E às vezes eles vão ficar muito tristes, porque eles erraram. Mas eles estão querendo acertar. E Jesus vai dar graça para eles. E vai dar graça para vocês também. Para vocês entenderem que apesar de serem imperfeitos, eles são bênção de Deus na sua vida. Lembre-se disso. E tenha paciência com o papai e com a mamãe. Vai ter dia que o papai vai estar mais cansado, dia que a mamãe vai estar mais sobrecarregada. Isso vai acontecer. Ela é maravilhosa, cheirosa e perfeita, mas de vez em quando aparece, né, um pouco da herança que Adão deixou com ela. Talvez, meus queridos, o exemplo mais bonito que nós tenhamos disso na Bíblia seja o caso de Saul, Davi e Jonatas. Você consegue imaginar a história? Saul é um homem ímpio. Saul é um homem que está longe dos caminhos do Senhor. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Jonatas é um grande amigo de Davi. Só que Saul é o pai de Jonatas. Saul é o rei de Davi. E Saul está dando ordens erradas. Saul está fazendo coisas muito cruéis. Saul tenta cravar Davi na parede com uma lança. Saul manda Jonatas matar Davi. E o que você vê é que Jonatas e Davi, apesar de Saul ser ímpio, não permitem que a impiedade de Saul os transforme em homens ímpios. E aqui também tem uma questão importante. Até mesmo quando nossos pais falham, isso não é determinista. É claro que tem uma grande influência na nossa vida, mas nós podemos responder a Cristo em vez de responder a pai e mãe. Nós podemos quebrar esse ciclo e dizer, pastor, sabe o que é que eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo? E nós podemos dizer, pastor, louvado seja Deus, hoje eu posso ser assim porque Cristo morreu por mim e Ele me fez uma nova criatura. E aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram de maneira torta está sendo quebrado agora. Isso é importante, meus irmãos, nós precisamos lembrar. Assim, Jonatas e Davi honraram a um homem ímpio. Saul queria matar Davi porque ele era o próximo ao trono. E Davi, mesmo tendo várias oportunidades para matar, Saul não o fez, porque ele não queria tocar no ungido do Senhor. Esse é o tipo de comportamento adequado. Tem gente que anda extrapolando isso. Anda vendo o pastor fazer todo tipo de bagunça, pecado, ensinando heresia, e diz que não se deve tocar no ungido do Senhor. Não, não foi assim que Davi tratou a Saul. O que era errado, o que era pecado, o que devia ser mudado era condenado. Mas Davi não foi até lá para desonrar esse rei. Ele se sujeitou a essa autoridade até que Deus lhe deu o reino. E Jonatas, ao contrário, quando recebeu a ordem de seu pai para matar Davi, honrou Saul, mas não obedeceu Saul. O que é curioso, porque, embora a honra inclua obediência, às vezes a honra ao pai deve ser expressa através de uma obediência maior a Deus. E Jonatas não podia cometer um assassinato só porque o seu pai queria. A única ocasião, meu querido jovem, em que você está autorizado por Deus a contrariar o seu pai e a sua mãe, é quando eles te mandarem desobedecer a Deus. E então, amorosamente, respeitosamente, você vai abrir a Bíblia, vai chamar o seu pai e sua mãe e dizer, pai, mãe, eu honro vocês e respeito vocês demais, e eu vou adorar a Deus e vou servir a Deus honrando vocês e obedecendo vocês, mas o que vocês estão me pedindo contraria a lei de Deus, e aqui está o versículo. E eu estou consultando pessoas que entendem da lei de Deus para ter certeza de que não se trata de uma interpretação pessoal enviesada, de algo que eu queria ler na Bíblia, mas que na verdade não está escrito. E é por causa disso que eu não vou atendê-los neste item. Assim é possível fazer.
Pois bem, quero contar para você uma história. O Davi não veio hoje, ele está tocando numa outra igreja, e o meu pai não está aqui para se defender, ele já faleceu. E aí então você vai entender um pouco do que eu estou falando. Essas coisas parecem muito simples na vida, quando você fala do mandamento, mas a prática é um pouco diferente. Davi tinha asma. Eu descobri essa semana que possivelmente eu também tenho. E agora o Davi está com 4 anos de idade. E 4, 5 no máximo, eu não tenho certeza absoluta. Mas acho que era 4, porque quando meu pai morreu ele tinha 5. Devia ser 4. E vamos a São José dos Campos. E o Davi está tomando remédio. E então a gente conversa, Davi, você não pode pôr o pé no chão, filho. Se você tomar friagem, você vai ter crise de asma de novo. E eu sei que está calor, eu sei que o pezinho fica suado, mas não pode tirar a sandalinha do pé na casa do vovô. A gente sabe que o chão da casa do vovô é geladinho, uma delícia, mas não pode tirar a sandália do pé, entendeu? Entendi, papai. Vamos lá, estou lá tranquilo, daqui a pouco, a hora que eu olho, está o meu pai com o Davi, e o Davi sem chinelo. E aí eu chamo o Davi e falo, Davi, que história é essa? Cadê o chinelo? Ele deve ter crescido uns 6 centímetros na hora quando ele foi falar comigo assim. Ele falou, eu conversei com o seu pai. E ele manda em você. E ele deixou. Então agora você vai ter que deixar. Parece, agora você está olhando assim, engraçado, né? Mas pensa que é o seu filho, que é você que está pagando um antibiótico caro, a bombinha da asma, você que não está dormindo de noite quando o menino está tossindo, e você que quer pastorear o coração daquela criança sem desonrar o seu pai. Eu sou daquela geração que pedia a bênção do pai, beijando a mão. Chamava meu pai de senhor. E essa história para mim era difícil. E agora, como é que faz? Louvado seja Deus, eu conhecia já a história do mandamento. Respira. Vamos lá conversar com o seu Emílio. Foi isso então que o vovô falou para você? Foi. Então tá bom. Então vamos lá conversar com o vovô. Vovô Emílio, a gente ama muito o senhor. Mas muito mesmo. Como é gostoso vir aqui na sua casa. A gente fica tão feliz. Eu fico tão feliz de trazer o meu filho aqui na sua casa. E olha, enquanto eu puder, eu vou respeitar o senhor e vou honrar o senhor. Porque o senhor é o meu papai. Ele está aqui do meu lado. Até aqui tudo bem. Mas, sabe, lá na Bíblia está escrito que quem tem que criar a criança é o papai dela, não o vovô dela. Está escrito, pais, criem os seus filhos na disciplina e no temor do Senhor. E Deus, vovô Emílio, é uma autoridade maior do que o Senhor para mim. Eu amo o Senhor, eu respeito o Senhor, eu honro o Senhor, mas eu honro mais a Deus. E Deus falou que eu que tenho que cuidar do Davi. E uma das coisas que eu tenho que fazer para cuidar do Davi é fazer ele sarar da asma. E para sarar da asma, ele não pode ficar sem chinelo. Mas ele disse para mim que aqui na casa do Senhor, o Senhor está mandando, e eu vou ter que obedecer, que ele não vai poder usar chinelo aqui, que vai poder andar sem chinelo o quanto ele quiser. E eu preciso saber do Senhor, vovô, se dentro da sua casa aqui, eu ainda posso ser o papai do Davi. Porque eu não posso abrir mão do direito de ser o papai do Davi. E se aqui dentro da sua casa eu não puder ser o papai do Davi, eu entendo, a casa é sua, eu respeito. Só que eu não vou voltar mais aqui, não. Aí o senhor pode ver o Davi a hora que o senhor quiser lá na minha casa, porque lá na minha casa eu sou o pai dele e sempre serei. Meu pai arregala os olhos como quem não está acreditando. E não, quem põe o chinelo, menino, bota o chinelo agora. E acabou a conversa. Pela cara de vocês, eu posso apostar que cada um de vocês conhece uma história parecida, ou não é? Já viu no Instagram? Tem um vô que grava um vídeo sobre um tal de Afonsinho. E ele fala com a filha deles assim, minha filha, eu criei vocês, agora a neta é para estragar. Eu quero que o Afonsinho goste de mim. Eu vou dar chiclete mesmo, vou dar pé no chão, vou jogar na piscina, eu não quero nem saber, vou ensinar a mentir, e eu quero que goste de mim, eu sei que se vira para consertar depois. Tá certo isso? Vovô, cuidado. Você comprou aquela plaquinha, vovô, na casa da vovó pode tudo? Quebra a plaquinha. Porque na casa da vovó não pode desobedecer papai.
E se papai falou que não pode ficar sem chinelo, na casa da vovó vai ficar de chinelo, pronto e acabou. O que você está fazendo, vovô? Você está estragando o neto? Não faça isso. Ensine o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Quem vai ensinar? O papai e a mamãe e o vovô e a vovó também. Você pode tentar negociar alguma licença? Pode. Ô, meu filho, pega aí e tal. Não, olha, netinho, conversei com o seu pai. Vamos orar que eu vou ligar para ele daqui a pouco, vou pedir. Será que ele deixa? O que você está fazendo? Sim, tem uma certa licenciosidade, é diferente. O vovô está com mais tempo, já está aposentado, já resolveu a vida dele, já criou os filhos. Ótimo, isso tem o seu lugar. Mas vovô, não estraga seu neto. Não ensina ele a desobedecer o mandamento. Porque ninguém está acima de Deus que deu essa ordem. Honremos papai e mamãe. Sempre. Honremos as autoridades constituídas. E não por causa dos méritos intrínsecos dessas pessoas, mas por causa dos méritos de Deus que nos manda fazer isso. Quero contar para você uma última história que também conheço. A história de um vovô que não estava se comportando nada bem. E esse vovô não se comportava nada bem e ficava aquele clima, sabe, na família. E aí o filho já respeitava o pai, honrava o pai, mas não tinha aquela alegria na convivência com o pai, porque o comportamento do pai estava muito ruim. E os netos sentem o cheiro dessas coisas à distância. A gente não precisa falar muito, a criança chega, dá uma olhada, fala, e o negócio aqui está tenso. O ar está pesado no ambiente. Chegou a hora de ir embora e o papai chegou para o netinho e falou, dá um beijinho no vovô para a gente ir embora. E a criança não quer dar o beijo no vovô para ir embora. E por que não quer dar o beijo no vovô para ir embora? Não dá para saber, a criança é muito pequenininha, mas provavelmente a criança sentiu no ar que a coisa não estava muito boa. E aí o pai dizendo, beijo no vovô para a gente ir embora. E a criança, nada. E aí esse pai diz assim, ou você precisa dar o beijo no vovô, ou então eu vou ter que disciplinar você. Então a criança vai indo, e enquanto a criança está indo, o vovô já está naquela saia justa, dizendo, olha só o que o meu comportamento está fazendo. E aí, então o vovô olha para o papai e diz assim, não precisa não. Aí o papai vai e diz, precisa sim. Precisa sim, porque esse beijo não vai ser um reconhecimento dos seus méritos. Esse beijo vai ser um ato de adoração a Deus, que mandou honrar pai e mãe. E se o meu filho ou minha filha decidem se vão beijar ou não, se vão honrar ou não, baseados nos méritos do vovô, eles estão decidindo baseados no lugar errado, no mérito errado. É o mérito de Cristo que disse para que nós honremos os pais que está em jogo aqui. E é por isso que eu faço questão, vovô, que o senhor aceite o beijo do meu filho nessa hora. Percebe? Essas coisas são importantes demais, queridos, porque a gente está o tempo inteiro cruzando com alguém aí que não respeita a faixa de trânsito, que não respeita farol, que não respeita a vaga de estacionamento, que não respeita a autoridade policial, que não respeita nada. Então, o que aconteceu? Onde que começou isso? Eu creio que é algo que nós temos uma responsabilidade particular como cidadãos goianienses. Eu me considero tal, o meu sotaque ainda não é dos bons, mas eu me considero um cidadão goianiense. Votei hoje aqui para prefeito e vereador. Você já ouviu falar que Goiânia foi eleita a capital mais mal educada do Brasil? Em termos de pedir licença, guardar fila, falar bom dia, obrigado, faixa de trânsito, vaga de estacionamento? Como é que nós vamos responder como sal da terra e luz do mundo num contexto como esse? Nós vamos começar aqui, ó. Nossos filhos vão aprender a honrar pai e mãe. É a coisa mais básica do mundo. Isso vai envolver honrar o presbítero, honrar o diácono, honrar o pastor, honrar o professor da classe da escola dominical, obedecer à liderança do liturgo, ficar quietinho na hora do culto, porque Deus é a autoridade máxima e está sendo adorado. Ninguém vai exigir uma atenção absoluta de uma criança novinha. A gente sabe que isso vai sendo ensinado, mas nós vamos caminhando nessas coisas. E é assim que nós vamos fazer toda a diferença. E nós temos um exemplo supremo para nos encorajar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um filho perfeito. Você já parou para pensar? Você acha difícil submeter-se ao seu pai imperfeito? Imagina Jesus, o perfeito Filho de Deus, vendo José lá na carpintaria.
Jesus é perfeito, não erra, é onisciente, sabe de todas as coisas. Vê o José tirando umas conclusões lá. Jesus podia fazer assim, como é devagar, como é limitado. Esse pobre José e esse carpinteiro, sabe de nada. Mas a Bíblia diz que Jesus lhes era submisso. Que ele atendia aquele pai e aquela mãe. Que ele tratava aqueles pais humanos, pecadores, falhos, com extremo respeito. E a gente vai ver, inclusive, esse Senhor Jesus, submisso na infância, respeitando sua mãe, mesmo quando parece que ela não está entendendo nada. Chega uma hora nos evangelhos, e eu assustei quando eu vi isso, eu estava no seminário, que a família de Jesus pensou que Jesus estava louco. Depois você pode ler nos evangelhos. E eles foram buscar Jesus ensinando para as multidões, e Maria vai com os demais irmãos de Jesus, dizendo, vamos lá trazer o seu irmão para casa, ele está se achando demais. E aí falam, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. E Jesus não esculacha Maria nem os seus irmãos, ele diz, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus e tudo mais. Ele trata com respeito aquela mulher que ainda não tinha entendido tudo. A bem-aventurada mãe humana de Jesus teve lá as suas dúvidas, as suas dificuldades, mas Jesus ainda a tratou muito bem e não a desonrou. E até mesmo na morte. Nós lembramos muito isso no culto das 7 palavras da cruz, não é mesmo? O que é que Jesus fala com João? Jesus é o filho mais velho e ele está lá pendurado na cruz, prestes a morrer. E João, que era muito próximo da família, alguns dizem que era primo de Jesus, é possível, segundo a tradição, ele está olhando lá, João com Maria, e ele fala, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, dizendo, cuida da minha mãe para mim. E Jesus está tomando providências para cuidar da sua mãe já idosa, pedindo ao seu discípulo mais amado e de maior confiança para que faça isso. Jesus é o filho perfeito, que se submeteu aos pais imperfeitos, que honrou a mãe num momento de dúvida, de hesitação, que tomou providências para o seu cuidado na velhice. E nós precisamos seguir ao Senhor Jesus Cristo nisso. Meus irmãos, quantas coisas a gente pode dizer a respeito de uma simples frase, honra teu pai e tua mãe. Quantas oportunidades de obediência e quantas armadilhas para a desobediência nós podemos encontrar. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a servi-lo, a honrá-lo, a engrandecê-lo, sendo o povo que obedece pai e mãe. Faz diferença. As professoras da escola dominical sabem quem são as crianças que obedecem ao papai e à mamãe. A professora da escola, a diretora da escola, o capelão da escola sabe quem são as crianças que obedecem papai e mamãe. E que triste é ver que muitas vezes as crianças que estão dando mais trabalho são os filhos dos crentes. Que triste. E seja diferente entre nós. Quando aparecer alguém e falar, mas que menino mais educado, que mocinha mais gentil. Que legal. Onde você aprendeu isso? Qual é o segredo, mamãe? Aí a mamãe vai dizer, o segredo é a palavra de Deus, é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, é o seu mandamento que é guia para as nossas vidas, é a lei que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é por isso que nós temos uma família estruturada, colaboramos com uma sociedade estruturada, vivemos para a glória de Deus e somos felizes. Isso é ajuste de felicidade. Eu não preciso nem terminar com as bênçãos decorrentes disso. Você sabe que esse é o mandamento que vem com promessa, não é? É claro que a palavra de Deus que está empenhada, ela é mais importante do que tudo, mas até ímpios sabem disso. Quando você começa estruturado dentro de casa, as coisas se seguem. O menino que foi obediente ao pai e à mãe acaba sendo um bom funcionário, acaba tendo maiores oportunidades de emprego, acaba tendo caminhos de sucesso por onde quer que ele passa. Mas isso é o resultado direto da promessa de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você seja de longa vida sobre a terra. E a mensagem aqui não é, você viu o irmão fulano de tal, viveu até os 108. Deve ter sido obediente ao pai e à mãe. Não é disso que o mandamento está falando. Existem duas possibilidades. Ser de longa vida sobre a terra significava que, se o povo obedecesse à ordem estruturada por Deus, estaria na terra prometida, obedecendo a Deus, aos profetas, ao rei, aos mandamentos, e então permaneceria na terra de Canaã por séculos e séculos. E foi justamente por não obedecer à ordem de Deus que o povo foi banido para o cativeiro. Esta é uma possível interpretação. Outra possível interpretação, que não é necessariamente concorrente a essa, é que na língua hebraica, ser de longa vida sobre a terra,
significa basicamente uma declaração de bênção universal. Fulano deu certo na vida, seria o que a gente falaria nos dias de hoje, seria dizer, foi de longa vida sobre a terra. Quer dar certo na vida, querido? Obedece papai e mamãe. Obedece a autoridade, honra o Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.